Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Bibliologia dentro, do nosso curso básico de Teologia. Então, nossa matéria é Bibliologia. E o tema desta aula vai ser as divisões do texto. Durante a época da Reforma, o Antigo Testamento hebraico começou a seguir a divisão em capítulos feita pelos protestantes. Então, os protestantes, eles começaram a seguir, a divisão em capítulos. Então, isso significa que antes da Reforma não havia essa divisão. O texto era inteiro, sem capítulos e nem versículos. Bom, todavia, algumas divisões em capítulos já haviam sido colocadas nas margens em 1330. Os maçoretas acrescentaram sinais vocálicos, posteriormente chamados de maçoréticos, as palavras hebraicas. Então, esse foi um trabalho realizado pelos maçoretas. Só depois de 900 depois de Cristo é que a divisão em versículos do Antigo Testamento começou a tornar-se padronizada. Em 1571, Ário Montano publicou o Antigo Testamento hebraico com marcações de versículos nas margens e também com divisões em capítulos. Mas o trabalho de dividir o Novo Testamento foi efetuado por Stephen Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo de Cantuária. A Bíblia de Wycliffe, de 1382, seguiu esse padrão, o mesmo padrão estabelecido por Stephen Langton. Esse sistema acabou padronizado, visto que seria a base para as versões e traduções posteriores. Os versículos modernos ainda não haviam surgido, embora fossem utilizados no Novo Testamento grego, publicado por Roberto Stefano em 1551 e introduzidos na Bíblia inglesa em 1557. Em 1555, foram colocados numa edição Bíblia em latim a Vulgata, publicada por Stefano. A primeira Bíblia inglesa que empregou a divisão atual dos capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560. Então, veja só que aqui nós vimos, então, as divisões do texto, Então, a Bíblia, lá atrás, ela não tinha capítulos e versículos, o texto era lido por inteiro, como realmente uma carta ou um livro. Mas, com o trabalho desses irmãos, no transcorrer da história, a Bíblia foi tomando esse formato que nós temos hoje, com capítulos, versículos, o que facilita muito a sua leitura, não é verdade? Bom, e a autoria da Bíblia? Quem realmente é o autor da Bíblia? A Bíblia tem um único autor ou tem vários autores? Bom, na verdade, a Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro, não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo, obviamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21, na versão revista e atualizada de Almeida, diz assim: temos assim mais confirmada, é 2 Pedro, Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em acendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, é exatamente por isso, meus amados irmãos e irmãs, que ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de maneira única e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos, porém, são os mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores, a fim de que, no período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzissem o livro dos livros. Fosse a Bíblia apenas um livro humano, jamais haveria de nos ungir com o azeite da verdadeira alegria, posto que também é divina e divinamente inspirada. Ela nos proporciona os mais altos confortos. Eu diria que a Bíblia é um livro vivo. Deus fala de várias formas diferentes. Eu já li a Bíblia mais de 40 vezes, né, de Gênesis a Apocalipse, durante um período de 40 anos de convertido. Mas eu confesso aos irmãos que nenhuma leitura foi exatamente igual à outra. Sempre Deus tem algo novo a falar, algo novo a revelar, o que faz com que, para mim, a Bíblia seja um livro que tem uma unção inserida nela. O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, de 1772 a 1874, ele testemunha acerca do poder que as Sagradas Escrituras exerciam sobre a sua alma. Encontro na Bíblia palavras que os meus pais... Encontro na Bíblia palavras para os mais íntimos pensamentos, canções para a minha alegria, conforto para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Acerca da autoria divino-humano da Bíblia, Tomás de Aquino afirma o seguinte: o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas seu autor instrumental. Por conseguinte, o Espírito de Deus, fazendo de cada agiógrafo um instrumento especialmente selecionado na composição da Bíblia, outorgou-nos, nos entregou o livro eterno, cujas belezas literárias são únicas. Mas a Bíblia, ela pode ser vista como literatura. Tudo nela é singular: estilo, correção, graça e proposta. Sua singularidade, porém, acha-se no fato de ela ser a palavra de Deus. Nenhum escritor até hoje foi capaz de produzir uma obra literária tão rica, tão bela e tão excelsa quanto a Bíblia. Em suas páginas, os poemas mais sublimes, as histórias mais eletrizantes, os discursos mais eloquentes, os tratados mais investigativos, tudo isso é colocado diante dos nossos olhos. E as suas profecias? E as suas dissertações acerca de Deus e das suas relações com o ser humano? Embora produzida no contexto histórico, cultural, judaico, ninguém haverá de negar-lhe a universalidade. É a Bíblia, portanto, o único livro contemporâneo de toda a humanidade em todas as eras. Nosso objetivo, entretanto, aqui não é estudar a Bíblia como literatura. Estudá-la-emos como a palavra de Deus, porque nós somos cristãos e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Se nós não acolhemos a Bíblia dessa forma, de nada adianta exaltar-lhe os predicados literários. Foi-nos entregue para que reconheçamos Deus como ser supremo, por excelência, e o seu unigênito como nosso único e suficiente Salvador. Mas existe uma posição com relação à Bíblia que a coloca numa condição bem diferente. E essa é a posição liberal. O racionalismo, nascido no território fértil da incredulidade acadêmica, não demorou muito
a fixar raízes em searas protestantes. Claro, como acontece nessas ocasiões, começou por invadir os seminários e universidades, dantes tão piedosos para se alojar nos púlpitos de muitas igrejas. Eu mesmo fui aluno de um seminário que tinha uma proposta liberal. O seminário não existe mais, suas atividades foram encerradas e o terreno onde funcionava a escola foi vendido, mas eu fui confrontado ali pela chamada teologia liberal, né, dos teólogos alemães, que dissecavam a Bíblia como se ela fosse um cadáver, né? E tiravam as ideias mais absurdas acerca da inspiração divina humana da Bíblia. E, infelizmente, não poucos teólogos colocaram a razão no altar e fizeram-na suprema árbitra, até mesmo da soberana palavra de Deus. Parece que jamais tiveram um discernimento claro da supremacia da Bíblia Sagrada, como o escritor francês demonstrou possuir do universo. Tornaram-se eles subservientes à razão, sem qualquer razão justificável. O racionalismo pode ser definido como um método que, utilizando-se apenas da razão, coloca como padrão supremo de todas as atividades humanas, quer sejam terrenas, quer metafísicas. Filosoficamente, é a doutrina cujo objetivo se detém no exame das coisas exclusivamente pela razão, sem levar em conta a intuição, a vontade e a sensibilidade. Então nós temos aqui o racionalismo teológico, fazendo do racionalismo o seu credo. Esses teólogos, chamados de liberais, afirmavam ser a razão a palavra final para a resolução de todos os dilemas morais e espirituais do ser humano. Ao mesmo tempo, como faziam questão de ressaltar, a Bíblia não era tão importante quanto ensinava Lutero, Calvino e os demais reformadores. Emil Brunner, um dos eminentes teólogos desta linha mais liberal, ele chegou a alcunhar a palavra de Deus de papa de papel, porque os protestantes tributavam-lhe uma autoridade que só achava similar na divinização com que os católicos tratavam o seu chefe espiritual, o Papa. O teólogo suíço não podia aceitar as Sagradas Escrituras como inspiradas e como uma inspirada e infalível palavra de Deus. O que mais me entristece em tudo isso é que esses mestres e doutores provinham de diversas confissões protestantes, mas por abandonando eles a simplicidade do Evangelho de Cristo, se puseram a erigir os mais exaltados altares à razão, esquecendo-se que acima desta encontra-se a palavra de Deus. Como um abismo chama outro abismo, esses teólogos saíram de suas tocas a fim de desferir os mais impiedosos ataques contra a palavra de Deus. Ataques esses transvestidos de eruditas premissas, intocáveis silogismos e venerando os enunciados teológicos. Na Alemanha, eles espezinharam a herança que lhes legara Martinho Lutero, que sempre tivera a Bíblia como infalível árbitra em todas as áreas do conhecimento e do proceder humanos. Não é à toa que a igreja protestante, né, a igreja luterana na Alemanha está praticamente falida, né, com poucos membros, pastores que desistem do ministério, homens que não têm vida espiritual profunda e não conseguem sustentar um rebanho com a ministração ungida e poderosa da palavra de Deus. Então, desvanecendo-se em seus discursos, eles guindaram-se acima das revelações de Deus. Num contexto tão pródigo de incredulidade e apostasias, a teologia liberal começou a cancerar uma parte considerável do protestantismo histórico. Eles não reconheciam a Bíblia como palavra de Deus. Então, esses teólogos liberais
blasfemavam sutilmente do Todo-Poderoso, resistindo ao Espírito Santo. O que eram, na verdade, suas teorias? Vãs especulações. Buscando mascarar as suas apostasias e os seus erros, escreveram que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Outros, à semelhança do teólogo americano Gordon Kaufman, se limitavam a relatar a Bíblia como literatura gloriosa. Infelizmente, muitos desses sábios, segundo o mundo, têm se infiltrado em seminários dantes conservadores e habilmente têm desviado os futuros pregadores da verdade. Era necessário, então, torna-se necessário, quero dizer, que sejamos sempre precavidos contra esses doutores que, de uma forma velada, instilam o seu veneno sobre aqueles que Deus chamou para proclamar o Evangelho de Cristo. Se antes o liberalismo contentava-se em atacar a Bíblia, ensinando que ela meramente contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, hoje os seus proponentes fizeram-se muito mais incrédulos. Nem no Deus da Bíblia acreditam mais. Eles negam o Supremo Ser, afirmam com a ousadia própria dos insensatos que o Santo Livro não passa de uma coleção de mitos hebraicos. Haja vista a teoria da desmitologização de Rudolf Bultmann. Para este teólogo alemão, a Bíblia só é crível se nós tirarmos delas os mitos, ou seja, os milagres, os sinais, as teofanias e outras revelações sobrenaturais. Depois de lermos semelhantes teólogos, concluímos com essas palavras do nosso Divino Mestre. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Citação de Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 8. No Brasil, nós temos a seguinte situação. Seminaristas de várias denominações têm se voltado ultimamente aos teólogos liberais numa busca insana por afirmação. Alguns o fazem para contestar o credo de suas igrejas, outros para se mostrarem na vanguarda, outros ainda por mera e triste imitação. De uma forma ou de outra, levam eles ao seio de suas comunidades de fé o vírus do modernismo teológico, com todas as suas inevitáveis consequências. Qual é ela? Incredulidade. Juntamente com a incredulidade vem a leniência, a submissão, né? a subserviência ao pecado. Isso é resultado de um relativismo moral e ético, um relaxo, um descaso para com a evangelização e outras atitudes que demonstram que realmente o compromisso com uma teologia que nega a divindade e a inerrância da Bíblia provoca resultados catastróficos na vida espiritual das pessoas. Então, a atitude, observada, inclusive entre seminaristas de igreja, que até então eram aclamadas pelo seu ardente zelo pela ortodoxia bíblica. Então, essa é a situação da realidade da igreja brasileira. Eu creio que isso está mudando. Temos notícias de que alguns seminários estão experimentando avivamento espiritual e muitas igrejas também. E o avivamento sempre provoca um retorno às Escrituras, né? A fé e a convicção de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. E para nós que somos cristãos ortodoxos, no sentido de fé, nós cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E então, na nossa próxima aula, já que nós falamos sobre a posição liberal, vamos falar também sobre a posição neo-ortodoxa, né? Qual é a posição, o que é
uma tentativa de se ficar entre o liberalismo e a ortodoxia bíblica, né? Vamos falar um pouco sobre isso na nossa próxima aula. Eu quero agradecer muito a sua participação conosco. Muito obrigado por vocês acessarem os nossos vídeos. E para você que estava me cobrando, né, de retornar às aulas, aí ó, já estou enviando a primeira aula do ano e eu espero que nós possamos manter uma frequência regular na nossa escola bíblica. Peço desculpas a todos aqueles que nos acompanham, porque por força das muitas viagens que temos feito aí pelo Brasil, nós às vezes falhamos em atualizar os vídeos, mas vamos nos esforçar, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, quero abençoar a sua vida com a graça do Senhor Jesus. Eu declaro pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus que você, meu amado aluno, minha querida aluna, você é abençoado. E para este ano, nós estamos aqui profetizando as coisas novas de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo incomodou muito meu coração para que eu profetizasse nas igrejas, nos grupos, nos atendimentos, esta palavra. Deus vai fazer coisas novas na sua vida e este é o ano das novidades de Deus. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso curso de Bibliologia na Escola Bíblica Palavra Viva. E, por favor, eu lhe peço, se você gostou da aula, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Mas participe conosco, faça o seu comentário e, se não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Tá ok? E se puder compartilhar essa aula com outras pessoas também, nós ficaremos extremamente agradecidos. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Nos vemos em breve.